prazer ter você aqui de novo no Conatedu 3.0, o Congresso Nacional de Tecnologias na Educação. Neste ano, temos uma seleção de palestrantes incríveis e uma quantidade de atividades significativas para você ressignificar sua prática pedagógica. Eu espero que você goste de tudo que preparamos para você ao longo desses 7 dias de atividades do Conatedu 3.0. Essa é uma oportunidade ímpar para você aproveitar e mudar a sua prática pedagógica. Então, aproveite esses momentos e não se esqueça de compartilhar suas opiniões, as suas impressões nas nossas redes sociais. Elas são muito importantes para que a gente possa fazer um Conatedu no ano que vem ainda melhor. Não deixe de aproveitar tudo que preparamos para você. Fique agora com mais uma atividade do evento e aproveite bastante. Forte abraço! Opa, e aí, tudo bem? Aqui Carlos Estevanato, sou da Super Plataforma, uma ferramenta online que permite que professores, produtores, empreendedores possam levar, através de uma plataforma EAD, o seu conhecimento para o mundo, através da internet. E hoje eu vim conversar com você, né, que está acompanhando esse congresso e buscando conhecimento, buscando ferramentas que possa levar o seu universo o universo online, no caso que eu estou falando, vou falar com vocês, para extrair o melhor dos seus alunos, da sua equipe, dos seus funcionários. Então, a educação à distância, sabemos que é uma das grandes ferramentas que estão mudando o mundo, permitindo que pessoas em qualquer lugar possam estar adquirindo conhecimento. E isso através de várias ferramentas que, entre uma delas, é o sistema de avaliações, ao qual eu vou estar falando nesse nosso bate-papo, né? Eu considero assim que todo conhecimento, quando a gente conversa com a pessoa, levando de uma forma tranquila, né? Uma forma simples, ela possa aplicar dentro da sua empresa, dentro da sua escola, ou seja, para que ela leve o conhecimento da melhor forma possível. E eu sei que assim, a educação à distância, ela não tem aquela ligação que você tem numa sala de aula, de uma pessoa olhar no olho da outra, de estar presente, às vezes dela estar ali e vir perguntar na hora para você está disponível. É diferente. O tipo de educação que a gente tem online, ela tem inúmeras vantagens, né? Principalmente, existem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de horário, né? Por exemplo, ela não tem condições de ficar em algum horário toda semana indo para adquirir algum conteúdo, conhecimento. As nossas vidas hoje elas são muito atribuladas. E você vê que a educação à distância, o ensino à distância, ele veio romper essa grande dificuldade, onde pessoas podem, das suas próprias casas, onde você pode estar assistindo agora esse conteúdo que eu estou passando, aí do seu lar, da sua casa, do seu trabalho, de onde você achar melhor e for conveniente para você. E uma das dificuldades que é notado, né, é o que? A pessoa, às vezes, por ela estar sozinha, ela não consegue, às vezes, fixar muito bem todos os conteúdos que lhes são passados. E aí que vem, então, uma das ferramentas que existem, né, para você trabalhar é o sistema de avaliações. Ou seja, você adquiriu um conhecimento que você viu através de um vídeo, de uma apostila em PDF que você recebeu durante um treinamento online, e você tem, então, que aplicar, demonstrar que você realmente aprendeu com aquilo que você estudou. E aí vem muitas questões, né, de como que pode ser feito isso daí no meio online, as ferramentas para você poder interagir e fazer uma avaliação, elas são desde um questionário online, onde você tem lá todas as perguntas, ou divididas por etapas, de pergunta 1, 2, e aí com alternativas, né, que vão do A até E. Existem também sistemas que permitem que a pessoa tenha que responder escrevendo uma resposta. Existem também avaliações que elas passam por um tutor, e aí ele faz uma verificação manual 1 a 1, para poder fazer, então, dar a nota para esse aluno, ver se ele conseguiu, então, absorver aquele conhecimento. Existem diversos tipos de ferramentas online que permitem, então,
que essa avaliação seja analisada, seja por um sistema automático ou então por um tutor. E os tutores têm um papel muito fundamental na hora que eles estão atendendo esses números de alunos. Existem hoje instituições de ensino, faculdades que têm milhares de alunos online. Eu mesmo sou uma pessoa que gosto muito de conteúdos de cursos online e compro cursos com frequência. E dentro desses cursos você sempre vê uma ferramenta de avaliação para que essas pessoas possam então serem testadas e ela vê se realmente ela conseguiu absorver aquele conhecimento dentro daquele curso. Então o sistema de avaliações hoje, ele também existe casado aí com o sistema de fóruns, né? Vocês, antigamente as pessoas tinham muito costume de usar fóruns para várias coisas. E hoje, no ensino à distância, é uma das grandes ferramentas, porque as pessoas estão ali dentro, reunidas, dentro de um ambiente onde elas possam discutir sobre vários temas, e o administrador daquele fórum, daquele conteúdo, ele pode levantar, sim, avaliações e quizzes, questões, para poder, então, conhecer melhor aquele público e as pessoas pelas quais estão participando de um treinamento, de uma educação à distância, através dessas ferramentas. Então, se você pretende iniciar no mercado digital, levar os seus cursos online, uma das coisas que você tem que se preocupar é se as ferramentas pelas quais você vai levar o seu conteúdo, o seu conhecimento, elas possuem ferramentas que possam contribuir para essa análise dos alunos aplicarem, então, as suas provas, É um negócio bacana que existem ferramentas que possibilitam até que você tenha um ranking de melhores resultados entre alunos. Ou seja, as pessoas gostam de desafios onde elas possam ver, então, como que foi o posicionamento dele. Eu mesmo estudava numa escola que ela tinha, a cada 3 meses, uma avaliação para ajudar as pessoas a fixarem melhor o conhecimento. Ela não era uma avaliação que tinha uma nota para você somar com as notas normais daquele período escolar que a gente está estudando. Eram avaliações de competitividade. Ou seja, as pessoas que participavam daquele processo, elas tinham uma nota e tinha uma classificação geral, onde eles colocavam numa parede como se fosse um ranking, o primeiro aluno, o segundo, melhor nota, Então, isso é uma das coisas que você pode aplicar no meio digital, e a pessoa, ela fazer uma avaliação para testar os conhecimentos dela, e assim ela conseguir até ver como que foi o posicionamento dela dentro daquele teste, daquele desafio que foi lançado para toda uma turma de alunos. Isso é uma das coisas que você pode desenvolver dentro de um fórum, dentro de um sistema de avaliações que existem em várias ferramentas. Por exemplo, na minha plataforma, que é a super plataforma, a gente tem um sistema de avaliações que podem ser feitas em todas as aulas que o aluno assiste, e também uma avaliação final que ele pode ser amarrada à emissão de um certificado. Porque tem muita gente que procura um curso online preocupado com o certificado. Não, quero um certificado, então vou fazer esse curso. Eu mesmo fiz uma vez um congresso online para a área de engenharia civil e fizemos um teste. A gente falou assim, olha, quem participar de todo o processo aí desse congresso online, no final será emitido um certificado. E fizemos uma pesquisa entre essas pessoas que compraram o pacote completo do congresso, e eles receberam lá um certificado. A gente foi avaliar, as pessoas estavam muito interessadas, esses alunos, em ter um certificado. Então a gente vê o quê? Se você tem um treinamento online, onde você obrigue, de certa forma, com que seu aluno ele tenha que fazer uma avaliação para receber um certificado, você vai obrigar que ele absorva o conhecimento do conteúdo do curso, para daí ele ter o direito de receber esse certificado. A mesma coisa dentro de uma empresa. Se você tem dentro da sua empresa treinamentos e você quer emitir uma certificação de que aquele funcionário ele realmente se dedicou em aprender todo o treinamento, lá no final você emite um certificado e manda para ele,
e ele vai se sentir o quê? Valorizado de ter recebido um certificado dentro da empresa que ele trabalha. Isso daí são premiações que as pessoas se sentem muito mais envolvidas e gratificadas, se sentem gratificadas por ter feito um trabalho que foi reconhecido. E os sistemas de certificado dentro de uma avaliação, eles casam de uma forma muito especial. E aí, se você utiliza o sistema de ranking, né, para mostrar as melhores pontuações daqueles alunos que fizeram avaliações, elas vão permitir que você obtenha grandes resultados com os envolvidos. Agora eu vou te fazer uma pergunta para que eu possa entender. Você sabe fazer uma avaliação? Você entende como que deve ser feito o processo de montagem de uma avaliação para oferecer para a sua equipe, para os seus alunos? Isso é uma das coisas que as pessoas, às vezes, elas não têm uma ideia de como criar algo que possa ser intuitivo, que possa ser gerar interesse da pessoa. Então, todo conteúdo que você desenvolver, que você quer entregar um conteúdo para a pessoa, a hora que você vai fazer uma avaliação, ela tem que ser algo muito intuitivo. Tá? Às vezes a gente faz avaliações pensando de uma forma simples, né? E às vezes ela não é tão simples o quanto a gente imagina. Teve uma matéria que eu acompanhei sobre as avaliações no ensino, e a pessoa tinha uma imagem, tipo um triângulo, e um dos lados dele tinha uma imagem de X, né? E a pessoa encontre X, havia pergunta naquela questão. Logicamente era presencial, a pessoa escrevendo, né, uma prova presencial, uma avaliação presencial. E aí a pessoa, ela circulou o X e botou uma seta. Ou seja, era para ela encontrar o valor de X, né, para ela fazer o triângulo isósceles. Então a pessoa, ela não foi a descrição, o objetivo que ela teria que alcançar não foi muito bem definido. Então, quando você for fazer uma avaliação, e as questões, elas têm que ter objetividade, elas têm que ser objetivas. Então, você, a hora que for formular uma pergunta, uma avaliação, tanto a pergunta quanto as respostas, elas têm que serem muito bem casadas e terem um objetivo. No caso desse triângulo, dessa questão que eu expliquei, a pessoa circulou o X. A questão, ela não foi objetiva, dizendo, mediante a imagem abaixo, o triângulo, eu peço que você calcule o valor de X através da fórmula do triângulo isósceles. Né? Então a pessoa ela não recebeu com clareza qual era o objetivo ali, que era calcular X, né, através dessa fórmula. Então, quando você for formular uma avaliação, seja para um aluno, seja dentro da empresa, você tem que ter um objetivo a ser alcançado. Então, analise bem como será formulada a pergunta e as respostas. Aí você fala assim, eu tenho respostas alternativas lá de A a E. Como que eu vou formular? Logicamente, você pode criar por grau de dificuldade. Em 5 respostas, você pode colocar uma resposta ridícula, que a pessoa sabe que não é aquela resposta, e em ordem crescente, aumentando a dificuldade dessa resposta, ou seja mais clara. Às vezes, uma resposta que seja muito próxima de estar correta ou falsa, existe muito disso, mas que você faça uma progressão até no começo da sua avaliação ao final. Digamos que você tenha 10 questões que você deseja aplicar para o seu aluno. Então, você vai começar da mais difícil? Se você começar uma avaliação, a primeira questão, já com ordem de dificuldade grande, você vai desestimular e a desistência, ainda mais no meio online, será muito grande, que a pessoa vai se sentir incapaz. A partir do momento que você começar a desenvolver as perguntas e você colocar as questões de nível de facilidade, ou seja, a questão 1, ela vai fazer e vai conseguir
se envolver com aquela questão e ver que ela não se sente assim. Tem muita gente que, desculpa a palavra, tem muita gente que se considera burra, que não tem conhecimento, não tem capacidade. Por quê? Porque ela não teve a oportunidade de provar que ela tem conhecimento. E quando você começa com uma primeira questão que não seja de autoconhecimento, que seja mais simples, a pessoa ela vai ganhando o quê? Confiança, e ela vai fazendo as questões, e logicamente ela vai crescendo em ordem progressiva, para que você faça, então, perguntas em cada nível, em cada parte, né? Primeira questão, segunda, terceira, quarta, quinta, e aí o nível de dificuldade vai aumentando, ou seja, você vai exigindo mais o conhecimento da pessoa. Então, isso é uma das coisas que muitos profissionais não enxergam. Eles acham que a prova ela já tem que ser toda difícil, e tem muito aluno, eu mesmo fiz a minha faculdade de engenharia civil, e dentro do curso tinham questões que o professor colocavam já as 10 questões com nível de dificuldade alta. Então isso da pessoa já iniciava a prova se sentindo péssimo, que ele não conseguia fazer nada, e aí isso desestimula, a pessoa perde interesse, a pessoa se desespera e acaba não enxergando mais nada direito. Tudo parece que está tudo embaralhado e a pessoa não consegue avançar dentro daquela avaliação. Então isso acontece mesmo numa empresa. Quando você vai fazer uma avaliação para profissionais, comece com mais simples, né? E vá avançando, aumentando o nível de dificuldade nas questões adiante. Por exemplo, até aqui a quinta questão, seja mais solícito, cobrando coisas mais simples. E dali, da sexta à décima, comece a aumentar, então, esse nível de dificuldade. Isso daí é uma dica que nem todo mundo segue, mas é de suma importância para a pessoa se sentir valorizada e competente dentro daquilo, e ela conseguindo extrair. Às vezes a pessoa fica nervosa, e realmente muitas pessoas, sim, pelo nervosismo, esquecem tudo de verdade. Elas não conseguem mais raciocinar e dar continuidade naquele tipo de avaliação. Então, as avaliações, elas são uma ferramenta que você vai poder aplicar no seu dia a dia. E no meio online, como que você pode aplicar isso daí? As ferramentas que existem, que possam, simples, né? Ferramentas simples que você pode se utilizar do meio online, que são gratuitas. Isso é uma dica que eu vou dar para você. E o Google, o próprio Google Forms, ele tem, né, não sei se você conhece, quando você cria a sua conta no Google, né, lá no Gmail, é uma das ferramentas, e lá tem o Google Docs. Procure pelo Google Docs dentro do seu computador, e lá dentro você vai conseguir, então, fazer formular uma avaliação para as pessoas responderem. Então, eu vou estar te mostrando na prática agora, eu vou para o computador, e lá dentro eu vou te mostrar como que você consegue criar uma avaliação para que as pessoas, seus alunos, para a sua equipe, para que eles possam responder e você fazer uma análise posterior para ver como que as pessoas se saíram. E lá você, obviamente, poder fazer uma reunião, por exemplo, presencial ou online, você pode fazer um hangout e discutir sobre o resultado da prova que você fez, e assim você extrair resultados para que as pessoas possam aprender. Pelos erros você vai poder observar como as pessoas estão equivocadas em alguma coisa, e pelos acertos você vai poder observar como que foi o andamento o conhecimento, né, que você transmitiu para as pessoas, se foi bem claro ou não. Porque quando as pessoas erram muito, se várias pessoas erram muito, elas não conseguiram absorver bem o conteúdo que você passou. Então, vou dar um exemplo na prática agora de como que você cria uma avaliação através do Google Forms, que é uma ferramenta gratuita para você utilizar, tanto no seu ensino aí à distância, quanto no presencial, se você quer dar uma tarefa para a pessoa fazer de casa. Vamos lá então? Vamos para o computador. Opa, e aí, tudo bem? Então agora a gente está aqui no Google. Você precisa ter, logicamente, uma conta sua no Google aí, para a conta de Gmail, para a gente poder então criar um formulário de avaliação com um teste para você fazer aí com seus alunos, depois poder fazer essa avaliação com eles, ver como que eles foram, para a sua equipe. E o Google, ele tem ele chama Google Forms,
ele tem até uma opção de pontuações e você até exibir qual a questão correta, que a pessoa mostrar qual a resposta correta de uma questão. Então tudo isso aí você vai aprender agora e compartilhar daí esse conhecimento com outras pessoas que você veja que também tem um interesse em fazer testes e avaliações através de uma ferramenta tão fantástica como o Google oferece para a gente aqui. Então, entrando no Google, quando você estiver logado na sua conta, você vai ver que aqui do lado, né, você cria sua conta no Google ou no Gmail mesmo, e aí você vai clicar aqui nesses ícones que tem 9 quadradinhos, né? E aí você vai na opção Drive, clica sobre ela. Então a gente vai entrar agora no Google Drive e lá a gente vai poder criar então esse formulário tão bacana para oferecer para sua equipe, alunos, né, para esse teste. Então, entrando aqui, ele vai do lado direito, ele mostra para a gente pastas que a gente pode ter criado, mostra os documentos que a gente já criou também. Então, aqui do lado você vai clicar em novo, nesse botãozinho azul. Ele vai abrir para a gente as opções. Você vai aqui no mais e vai escolher então formulários Google. Clica sobre ele e ele vai abrir para a gente então um formulário vazio para a gente criar agora do zero. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é dar um nome para esse formulário, para essa avaliação. Então eu vou colocar aqui avaliação, desculpa, clicando aqui em cima, avaliação de matemática, tá? Responda, por aqui, responda cada questão e obtenha uma nota 70 para concluir a avaliação. Para concluir nota 70 para obter a nota mínima, por exemplo. Tá? Então aqui você vai escrever uma descrição, alguma coisa que você acha interessante, e aí, nesse primeiro campo que eu cliquei aqui sem querer, seria já a identificação. Você vai poder pedir para a pessoa o nome dela, qual o seu nome. E aí, você vê que automaticamente aqui, o tipo, você vê aqui do lado, né, essa opção aqui, resposta curta, que ele já trocou automaticamente, ele é um dos tipos de opções para você colocar no seu formulário. No caso ali é uma resposta curta mesmo. A pessoa vai colocar o nome dela e você vai ver aqui embaixo que tem um obrigatório, você clica nele para ele ficar aqui roxinho até e dizer que a pessoa tem que realmente escrever o nome dela. E aí você vem aqui na lateral e adiciona uma seção. Para quê? Que eu quero separar, a pessoa escreve o nome dela e aí separa esse campo. Mas antes eu quero incluir um outro campo chamado e-mail. Então vem aqui do lado, ó, adicionar pergunta, clica nesse maisinho do lado direito, qual o seu e-mail. Tá? Você vai ver que ele vai mudar a resposta curta também, coloca obrigatória e agora eu vou separar, adicionar uma seção. Então quando a pessoa entrar aqui, ele vai colocar o nome, o e-mail e aí depois ele preencheu, ele vai ser levado para uma outra seção que é onde a gente vai criar já a nossa primeira pergunta. Então vou colocar aqui, pergunta 1. Tá? Então nessa pergunta eu já vou introduzir aqui uma pergunta. Clico aqui, ó. Pergunta 1. João foi para a praia e ganhou todos os 7 dias 3 sorvetes. Maria, sua amiga, chupou 7 sorvetes que João
havia ganho. Quantos sorvetes João chupou durante uma semana na praia? Então, uma dica que eu vou deixar para você super importante. Quando você for formular as questões, as perguntas, seja objetivo e crie histórias, tá? Crie histórias que possam envolver o seu aluno, a pessoa da sua equipe, para que assim, para o seu cliente, fazendo com que essa pergunta gere o interesse e curiosidade da pessoa. Quando ela é uma pergunta muito assim, quanto é 7 menos 7 vezes 3 menos 7, né? Sei lá, uma conta muito direta ao ponto. Quando a pessoa tem que pensar, ler uma história, então a pessoa ela fica mais interessada, né? E aí você vai colocar as respostas que você pode... Eu sempre indico pelo menos colocar 4 respostas, ou 5, tá? Para fazer a pessoa pensar um pouquinho mais. E aí, por exemplo, João chupou. E aí, por exemplo, vou colocar aqui 7 sorvetes. João, eu coloco assim, para confundir, Maria chupou 14 sorvetes. Opa. João chupou 7 sorvetes. Maria chupou 14 sorvetes. E aí, João chupou 14 sorvetes. Aí coloco uma quarta. João e Maria chuparam 21 sorvetes. Então eu fiz uma brincadeira aqui, né? Coloquei as respostas e agora vou colocar ela como obrigatória e vou ativar um recurso muito bacana dentro do nosso sistema aqui do Google, tá? Então, aqui do lado em cima, do lado do botão enviar, você vai ver que tem uma opção configurações, você clica sobre ele e aí você vai marcar necessário fazer login, limitar a uma resposta. Então você vai obrigar que a pessoa esteja logada no Google e que ela tenha o direito de fazer uma única resposta, tá? E aí você tem a apresentação, que é um outro campo. Mostrar barra de progresso é uma coisa super interessante. Quando a pessoa vê uma barra de progresso, ela quer ir adiante para completar aquilo. A pessoa se sente agoniada em não conseguir concluir aquele barra de progresso completa. E você pode embaralhar as perguntas. Se você tem lá 10 perguntas, então se você quiser que a ordem delas altere para que uma pessoa não fique falando para outra, como que é, então você pode embaralhar as perguntas, ok? Você pode marcar essa opção. Por fim, temos aqui os testes, que é onde você realmente vai ativar para que a pessoa faça esse tipo de formulário como se fosse um teste. Então você clica aqui, criar teste, aí você tem a opção, liberar imediatamente após o envio, como que foi o teste, ou posterior depois da revisão manual, né? Se você quiser utilizar esse recurso para você avaliar e depois a pessoa ver, tudo bem. Se não, você pode imediatamente... Eu vou deixar essa opção imediatamente após o envio do formulário, para a gente também visualizar. As pessoas que respondem podem ver respostas, perguntas erradas, respostas corretas e valores, ou seja, quantos pontos que a pessoa obteve nesse teste. Aí eu clico em salvar, ok? E aí, nessa primeira pergunta, você vai ver aqui que agora aparece uma opção chamada chave de resposta. Eu vou clicar sobre ela, vou colocar quantos pontos a pessoa ganharia, tá vendo pontos aqui do lado? Eu vou colocar 10 pontos.
e vou marcar qual a resposta correta. Tá? Que ela pode ter até mais de uma, tá vendo? Eu vou desmarcar essa, ficou só essa. João e Maria chuparam 21 sorvetes. No caso é João chupou 14 sorvetes, que é a resposta correta. E aí, adicionar feedback da resposta. Tá? Respostas incorretas. Digamos que ele não escreveu. Você fique atento. Se João tinha 21 sorvetes e Maria chupou 7, quantos ele ficou? Quantos ele chupou? Né? E a correta, parabéns. Realmente, a conta, o valor é 14. Aí você poderia explicar, fazer a continha e tal. E aí você vai ter, então, já editado aqui, dado a pontuação, qual a resposta correta, e você pode adicionar mais uma pergunta, ok? E aí você colocaria outra pergunta com outra resposta, marcaria qual a resposta correta, e assim por diante. Eu não vou ficar incluindo aqui novas perguntas, eu só quis fazer um teste, uma apresentação para você ver como funciona, tá? E aí você pode encher de perguntas. Se você for fazer o embaralhamento de perguntas, não coloque pergunta 1. Você pode colocar aqui o título, os sorvetes na praia, por exemplo. Vou colocar um título aqui qualquer, uma descrição, você pode dar uma explicação, falar que a pessoa vai ganhar tantos pontos também. Você pode complementar isso, tá? E aí, se você clicar aqui em visualizar para você ver como que ficou, você clica naquele olhinho, ele vai abrir aqui para a gente, olha lá, qual o seu e-mail. Vou colocar aqui meu e-mail. E colocar meu nome, Carlos. Então o aluno, ou a pessoa da sua equipe, ela vai vir preencher esses dados, colocou próximo, vai vir então a questão. Os sorvetes na praia. Ele vai mostrar aqui do lado quantos pontos que a pessoa vai ganhar, tá? Vai ter a questão e aqui vão ter as respostas. Eu vou colocar a resposta correta. Ó. Coloquei a resposta correta, clico em enviar, tá? Ele vai enviar a questão. Aqui vai aparecer um link, tá vendo? Veja a sua pontuação, sua resposta foi registrada. Veja a sua pontuação. Eu vou clicar. Ele vai abrir para mim uma nova página, que vai aparecer meu nome, olha lá. Total de pontos, 10 de 10. Se tivessem 10 questões e valendo 10 pontos cada uma, digamos que eu acertasse 5 questões, eu teria que 50 de 10. Tá? E aí aqui embaixo, olha lá, João foi, tá lá, parabéns, realmente o valor é 14. Se tivessem 10 questões, ele mostraria cada questão, tá, que eu acertei, aqui eu errei, ele me daria um feedback, e aí a pessoa vai poder ver, então, a avaliação que ela teve, né, como que ela foi, quantos pontos ela obteve, e você, como o professor, tutor aqui, você vai ter um campo aqui em cima, ó, respostas. Se você clicar aqui, você vai ter um resumo, tá? Olha lá, mediano, as informações, o nome das pessoas, e aqui um gráfico que vai mostrar para mim como foram os resultados das pessoas, tá? Como só teve o meu teste aqui, logicamente só apareceu o meu, mas vai aparecendo o percentual de respostas que do resumo geral obteve. Por exemplo, teve 50% que errou em tal questão. Então ele vai mostrar um gráfico para a gente, detalhado. Tem também para me visualizar individualmente. Aqui vai ter o número 1, tá vendo? Eu posso ir clicando nessa setinha se tiver 2, 3, 4 testes executados. E eu vou rodando e aí vai aparecendo o nome da pessoa. E eu posso também ver a avaliação dela, como que ela obteve resultado, tá? Posso imprimir isso se eu tiver presencialmente para poder discutir com os alunos. Posso apagar, se caso for um teste meu.
E nessas perguntas, você pode alterar ela a hora que você quiser. Tá vendo? Você pode vir aqui, tá vendo onde está o campo? Eu posso vir e alterar essas opções, tá? de teste. Eu posso alterar do jeito que eu quiser. Por exemplo, eu clico aqui, tá vendo esses 3 pontinhos? Posso clicar aqui dentro, alterar um texto que estava incorreto, para poder modificar do jeito que eu quisesse, tá? Então, você pode fazer alterações de como você quiser, para alterar o seu formulário, tá? Então, você criou essa avaliação, o que você pode customizar mais ainda? Você pode vir nessa paleta de cores, alterar as cores, ou nesse último ícone, colocar aqui uma imagem para ficar mais bonitinho o seu formulário. Ele tem vários temas aqui, você pode enviar uma foto sua customizada também, tá? Faz aqui o upload, você envia do seu computador. Olha lá, trabalho escola, por exemplo, eu vou vir aqui e vou escolher esses lápis aqui, ó. Selecionei, coloco selecionar, e ele vai me carregar o tema daquela imagem, tá vendo? Ficou os lápis ali, aqui ficou o formulário certinho. E como que você passa para as pessoas, tá? Vou clicar aqui em enviar. Nesse enviar, você tem aqui como pegar o link. Você pode colocar por e-mail, tá? Enviar para, você colocar o e-mail da pessoa, e a pessoa vai receber por e-mail esse formulário, tá? Se você quiser incluir o formulário no e-mail, você também pode. Você pode marcar aqui, ó. E você pode adicionar colaboradores, pessoas que vão te ajudar a verificar as respostas, até se for aquela opção que você marca para você avaliar os testes antes da pessoa ver o resultado, você pode adicionar colaboradores, tá? A hora que você colocou o e-mail aqui, você clica aqui em enviar, a pessoa vai receber um e-mail para poder fazer isso, tá? Aí você tem um link, tá vendo o link aqui? Você pode colocar marcar essa opção curta, copia esse link. Se você tiver numa ferramenta EAD que não tenha sistema de teste, você copia esse link e coloca lá dentro da sua aula, na descrição do texto, da sua aula, colocando esse link, a pessoa clicou, ele vai vir para esse Google Forms e vai preencher então essa avaliação, tá? A partir do momento que várias outras pessoas tiverem respondido, você vai vendo as respostas aqui, como eu te mostrei, e assim você vai conseguir criar uma avaliação com teste dentro de uma ferramenta tão simples aqui quanto o Google oferece para você fazer testes, tá? Então, fica essa minha dica para vocês. E o meu muito obrigado por você ter acompanhado toda essa apresentação. Espero que o conteúdo lhe seja muito útil e que você possa, a partir de hoje, utilizar as avaliações para conhecer melhor o seu aluno, conhecer melhor a pessoa da sua equipe. As avaliações, elas não são apenas para ver o quanto de conhecimento a pessoa tem, mas também se utilizar de uma ferramenta dessa para você saber o que a pessoa está querendo aprender, você obter informações. Um formulário como esse também dá para você buscar e ter a experiência de saber o que as pessoas estão esperando de uma empresa, esperando de um treinamento. Então, use e abuse dessa ferramenta do Google também para o seu negócio, para os seus alunos, para a sua empresa. Meu muito obrigado. Está encerrando aqui então a nossa aula e aproveite ao máximo. Utilize as avaliações da sua empresa, dos seus negócios, dos seus treinamentos todos os dias. Até mais.